Episódio 22, página 111 do livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. O ego na doença. Uma doença pode tanto fortalecer quanto enfraquecer o ego. Se nos queixamos, sentimos pena de nós mesmos ou nos ressentimos da doença, ela se torna mais forte. E também ganha força quando tornamos a doença parte da nossa identidade conceitual. Sou vítima desse mal. Então agora todos sabem quem somos nós. Por outro lado, há pessoas que, embora tenham um ego exacerbado na vida normal, se tornam gentis, afáveis e muito melhores quando estão doentes. Elas podem ter insights que talvez nunca tenham experimentado antes. Podem também ter acesso ao seu conhecimento e contentamento internos e falar palavras de sabedoria. Depois, quando melhoram, a energia retorna e com ela o ego. Quando estamos doentes, nosso nível de energia é mais baixo e a inteligência do organismo pode assumir o controle e usar a energia remanescente para curar o corpo. Olha que incrível! Isso é a sabedoria do corpo, né? É o poder de cura, de autocura que o nosso corpo tem. E isso não tem nada a ver com o ego, não tem nada a ver com a mente. Tem, assim, de forma indireta a ver com a mente, né? Mas é um nível de consciência que cura. Vou repetir. Quando estamos doentes, nosso nível de energia é bem baixo e a inteligência do organismo pode assumir o controle e usar a energia remanescente para curar o corpo. Assim, não existe energia suficiente para a mente, isso é, para as emoções e os pensamentos egóicos. O ego consome uma quantidade considerável de energia. Em alguns casos, no entanto, ele retém a pouca energia que resta e a utiliza para seus próprios propósitos. É desnecessário dizer que as pessoas que sentem um fortalecimento do ego quando estão doentes demoram muito mais para se recuperar. Algumas delas nunca se reestabelecem. Por esse motivo, a doença se torna crônica e uma parte permanente da sua falsa percepção do eu. Aquilo que ele comentou antes, né? A pessoa passa a vincular a sua própria identidade com a doença. Ela passa a ser a doença, né? Ela se apresenta como sendo uma pessoa com essa doença e isso se torna parte da identidade dela. Ele associa isso ao ego. Próximo tópico, o ego coletivo. Até que ponto é difícil viver consigo mesmo? Uma das maneiras pelas quais o ego tenta escapar da insatisfação que tem em relação a si próprio é ampliando e fortalecendo sua percepção do eu. Ele faz isso identificando-se com um grupo, que pode ser um país, um partido político, uma empresa, uma instituição, uma seita, um clube, uma turma, um time de futebol, etc. Em alguns casos, o ego pessoal parece se dissolver completamente quando alguém dedica a vida a trabalhar com abnegação pelo bem maior de uma coletividade sem exigir recompensa, reconhecimento nem enaltecimento. Que alívio ser libertado da carga incômoda do eu pessoal. Os membros do grupo sentem-se felizes e satisfeitos, não importa quanto precisem trabalhar, quantos sacrifícios têm que fazer. Eles parecem ter superado o ego. A questão é, será que se libertaram de verdade ou o ego apenas se mudou do plano pessoal para o coletivo? Um ego coletivo manifesta as mesmas características do ego pessoal, como a necessidade de enfrentamentos e inimigos, de ter ou fazer mais, de estar certo ou mostrar que os outros estão errados, etc. Cedo ou tarde, essa coletividade entrará em conflito com outras coletividades, porque busca inconscientemente o desentendimento e precisa de oposição para definir seus limites e, assim, a própria identidade. Depois, seus integrantes experimentam o sofrimento, que é uma consequência inevitável de toda ação motivada pelo ego. A essa altura, eles podem despertar e compreender que seu grupo tem um forte componente de insanidade. Pode ser doloroso acordar de repente e perceber que a coletividade com a qual nos identificamos e para a qual trabalhamos é, na verdade, insana. Quantas vezes isso já aconteceu, né? Em seitas mesmo, religiões, enfim.
Às vezes tem um grande mestre e todo mundo segue esse grande mestre e de repente vem uma notícia na mídia que esse grande mestre é, na verdade, um abusador. Isso já aconteceu muitas vezes, né? Imagina para as pessoas que seguiam ele, deve ser uma ruptura absurda, assim, deve ser difícil se recolocar no lugar, pensar assim, meu Deus, se eu acreditava tanto naquilo, e agora? Tudo que eu acredito, algo é verdadeiro? Era tudo mentira? Era tudo uma ilusão? Bom, nesse momento, há pessoas que se tornam cínicas ou amargas, e daí por diante. E daí por diante passam a negar todos os valores, tudo que vale a pena. Isso significa que elas adotam rapidamente outro sistema de crenças quando o anterior é reconhecido como ilusório e, portanto, entra em colapso. Elas não encaram a morte do seu ego. Em vez disso, fogem e reencarnam em outro. Um ego coletivo costuma ser mais inconsciente do que os indivíduos que o constituem. Por exemplo, as multidões, que são entidades egóicas coletivas temporárias, são capazes de cometer atrocidades que a pessoa sozinha não seria capaz de praticar. Vez por outra, os países adotam um comportamento que seria imediatamente reconhecido como o psicopático numa pessoa. À medida que a nova consciência for surgindo, algumas pessoas se sentirão motivadas a formar grupos que a reflitam. E eles não serão egos coletivos. Seus membros terão necessidade de estabelecer sua identidade por meio deles, pois já não estarão procurando nenhuma forma para definir quem são. Ainda que essas pessoas não estejam totalmente livres do ego, elas terão consciência bastante para reconhecê-lo em si mesmas, que é o mais importante, ou nos outros tão logo ele se manifeste. No entanto, será preciso estar sempre alerta, uma vez que o ego tentará assumir o controle e se reafirmar de qualquer maneira. Dissolver o ego humano, trazendo-o à luz da consciência, esse será um dos principais projetos, um dos principais propósitos desses grupos formados por pessoas esclarecidas, sejam eles empresas, instituições de caridade, escolas ou comunidades. Essas coletividades vão cumprir uma função importante no surgimento da nova consciência. Enquanto os grupos egóicos pressionam no sentido da inconsciência e do sofrimento, as agremiações esclarecidas podem ser um vórtice para a consciência que irá acelerar a mudança planetária. Vamos pensar nisso, né? Dá uma esperança, assim. Mudança planetária. É um caminho, mas é um caminho que a gente está percorrendo. Tem cada vez mais pessoas que estão minimamente assim enxergando essa nova consciência que a própria pessoa é, né? A gente está nesse processo. E é muito comum que a gente se lembre e esqueça. Que a gente acorde e durma. Acorde e durma. E é o processo da gente estar se lembrando, um lembrando o outro, né? Um lembrando o outro. Eu tenho várias amigas que... O avião passando. Eu tenho várias amigas que são constantes lembranças para mim disso. Uma delas está aqui sempre acompanhando a gente, que é a Uva Isabel. Eu falei dela em outro episódio. É uma pessoa que está sempre me lembrando de que eu sou consciência e vice-versa, né? Que a gente encontre cada vez mais pessoas no caminho para serem esse tipo de despertar para a gente, de despertador. Próximo tópico. Prova incontestável da imortalidade. O ego se estabelece por meio de uma divisão da psique humana, na qual a identidade se separa em duas partes que poderíamos chamar de eu e meu. Portanto, todo ego é esquizofrênico, para usar a palavra no seu significado popular, que designa personalidade dividida. Nós vivemos com uma imagem mental de nós mesmos, um eu conceitual com quem temos um relacionamento. A vida em si torna-se conceitualizada e separada de quem somos quando falamos minha vida. No momento em que dizemos ou pensamos minha vida e acreditamos nessa ideia, em vez de considerá-la uma mera convenção linguística, entramos na esfera da ilusão. Se existe algo como minha vida, concluímos que eu e vida são duas coisas separadas. Assim, podemos também perder a vida, nosso valioso bem imaginário. A morte torna-se uma realidade aparente e uma ameaça. Assim podemos também perder a vida, nosso valioso bem imaginário.
A morte torna-se uma realidade aparente e uma ameaça. As palavras e os conceitos dividem a vida em segmentos isolados que não têm realidade própria. Poderíamos até mesmo dizer que o conceito minha vida é a ilusão original da separação, a origem do ego. Por exemplo, se eu e a vida somos dois, se eu existo separado dela, então estou separado de todas as coisas, de todos os seres, de todas as pessoas. Mas como eu poderia existir separado da vida? Olha que é maravilhoso isso. Mas como eu poderia existir separado da vida? Qual eu poderia existir dissociado dela, à parte do ser? É completamente impossível. Portanto, não existe algo como minha vida. E nós não temos uma vida. Nós somos a vida. Nós e a vida somos um. Eu sou a própria vida que habita em mim, que habita na natureza, que eu sou a própria vida. Não é possível ser de outra maneira. Portanto, como poderíamos perder nossa vida? Como poderíamos perder algo que não temos? Como poderíamos perder algo que nós somos? É impossível. Com isso, a gente fecha o episódio de hoje. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.